Boa no... Só um minuto. Pessoal, boa noite. Mais um Ramos no ar. Hoje eu recebo Gustavo Aires. Gustavo é administrador do Cruzeiro e também pré-candidato a deputado distrital pelo MDB. Gustavo é advogado, é gestor público e uma das lideranças em ascensão aqui do DF. Gustavo, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Quero que você já comece se apresentando para o pessoal, falando um pouquinho sobre a sua trajetória na gestão pública e qual o seu trabalho lá no Cruzeiro. Boa noite, Rani, e todos que nos acompanham. Eu nasci no meio da política e da gestão, né? Sou advogado, minha especialização é em direito eleitoral e gestão pública. Já atuei, já trabalhei na Câmara Legislativa, Tribunal de Contas, né? Hoje estou como administrador do Cruzeiro, mas antes fui secretário das cidades, administrador de Samambaia e agora administrador do Cruzeiro. Nesse desafio aí diário, nessa questão da gestão pública. A gente chega e acha que as coisas são mais dinâmicas, mas eu aprendi em pouco tempo que a máquina ela é morosa, é burocrática, mas isso também não é empecilho para que as coisas aconteçam. Então basta ali a sua dedicação. Então, esse é mais ou menos, a minha vida, Você né? teve uma formação na gestão pública que vem dentro de casa também, né? Sim, sim. Meu pai foi deputado, mas antes de ser deputado, ele era analista, do Ministério da Fazenda, Então, assim, a sua vida foi ali no serviço público. Eu cresci, tanto é que meu pai falava, não era que ele era político, ele era servidor público. Antes de Sim. qualquer coisa, era sempre servidor público. Ser político, ser deputado, ele estava naquele momento, exercendo aquele cargo e função. Qual foi o maior ensinamento que seu pai deixou para você? Ah, meu amigo. Eu falo que o principal, são vários, mas um que faz todo sentido hoje para mim, assim que eu fui assumir a Secretaria das Cidades, ele já estava já acamado, enfim, em decorrência da sua doença, a ela, e ele chegou para mim e falou: olha, um bom gestor é aquele que sabe dizer não. Todo mundo que entrar na sua sala vai esperar o seu sim, mas um não, você explicando, justificando e colocando que não é possível, é melhor do que um sim que você não vai fazer e vai deixar a pessoa decepcionada. Então eu falo, dentro dessa questão da gestão de vida, principalmente profissional, foi essa, de você saber dizer não às E pessoas. você de pequenininho já queria seguir os passos do seu pai ou você cogitou ir para a iniciativa privada ou não estar na vida pública em algum momento? Eu sempre acompanhei meu pai, desde pequeno, Às vezes as pessoas acham, Rani, que a vida ali do político é um mar de rosas, mas não é. Eu, para estar com meu pai, eu tinha que acompanhar meu pai nas agendas. Que eu não tinha meu pai no final de semana, não tinha meu pai no feriado, era para cima e para baixo a dedicação dele ao trabalho com as pessoas, social e o mandato. Sim. Então eu cresci nesse meio, gostando. Tanto é que me formei em direito, sou advogado e fiz a minha especialização em direito eleitoral, Sim. por estar ali no meio. Até a próxima pergunta para você já responder. Essa sua formação em direito eleitoral influencia no cenário de você estar como pré-candidato e até no seu entendimento em relação à pré-campanha e campanha? Olha, é bem engraçado. Quando eu tive a minha advocacia ali, a minha atuação, quando você explica para um candidato, quando você passa as regras, o que pode ou o que não pode, para a gente é tranquilo. Agora, quando você é candidato, muda completamente. Então, tô do A outro dinâmica é. lado. Então tem hora que até eu chego assim, e o direito eleitoral ele é muito bom porque ele é muito dinâmico. Então, como eu estou afastado, há uns 8 anos da advocacia, eu confesso que hoje eu estou completamente enferrujado no direito eleitoral, Sim. que eu sempre é o que eu gosto, sempre gostei, sabe, sempre me identifiquei. Mas hoje, quando é para você acatar as regras, é diferente, sabe? Hoje eu vejo assim, eu falei, poxa, mas
Isso aqui não dá uma propaganda antecipada. Não, mas peraí, não dá para fazer dessa forma. Não, Aí eu fico pensando, cara, antes era eu falando que não podia e o candidato querendo arrumar um jeito, agora sou eu querendo arrumar um jeito, né? Nessa posição. E como é o dia a dia, o trabalho como gestor do Cruzeiro? Então, é bem diferente, né, de Samambaia, no qual eu fui administrador também, mas eu sempre falo... Diferente em que sentido? Explique para o nosso ouvinte. Pela questão dos desafios, né? Lógico que uma cidade igual Samambaia, em pleno crescimento, com quase 300 mil habitantes, você tem N problemas, é diferente do que uma cidade consolidada igual o Cruzeiro, com a população consolidada, né? Mas isso não quer dizer que não tenha problemas, que são menores ou maiores, não existe. Eu sempre falo, isso eu falava desde quando eu era secretário, falava para todos os administradores, não existe uma diferença entre um administrador do Cruzeiro e um administrador de Samambaia. Todos têm que levantar todos os dias, sabendo qual é o desafio que eu vou enfrentar hoje, qual é o problema que eu vou solucionar hoje, qual é a demanda que eu tenho que solucionar hoje para a população. Então isso é de praxe para cada um. Com uma cidade sempre tem problema, sempre tem demanda. Não existe aquele que fala que na minha cidade está consolidada. Nada, sempre tem uma lâmpada apagada, tem um mato que está alto, tem um buraco que não foi tampado. Sempre tem problema. Sempre tem. Se não tiver, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me procuram, me desculpa estar trazendo esse problema. Eu falo, olha, se a cidade não tivesse problema, se você não trouxesse esse problema para mim, não ia ter por que ter um administrador e eu receber meu salário. Então, para justificar isso também, vamos trabalhar aqui, né? Então, eu sempre falo que essa é a dinâmica, você acordar todos os dias sabendo qual é o problema que eu vou enfrentar hoje, qual é a demanda que eu tenho que resolver hoje, o que eu tenho que fazer hoje para solucionar. Certo, só fazendo um parênteses aqui para explicar para o nosso ouvinte que não é de Brasília. Aqui, ao invés de cidades, com o Distrito Federal, nós temos administrações, né? Então, o Gustavo seria o equivalente ao prefeito do Cruzeiro. Se nós fôssemos uma unidade comum da federação, seria prefeito. Mas o Gustavo é administrador, ele é nomeado pelo governador. Qual foi que você mais aprendeu aí à frente da Secretaria das Cidades? Que é uma secretaria importante também. Muito, muito. Ela cuida de todas as regiões administrativas e das questões que eu sempre falo que sempre dá problema. Os mobiliários urbanos, né? Feira, ambulante e quiosque. Sempre tem problema. sempre tem problema. E diversos problemas. E diversos. Assim, todo dia um aprendizado. Né? Quando eu estava ali à frente da administração, que eu tive a oportunidade de estar mais ali cuidando de todas as regiões administrativas, eu me deparei com diversos problemas, né? E é um aprendizado, né? Mas assim, a Secretaria das Cidades, eu falo que eu fui um privilegiado, né? De antes de assumir, né, uma administração regional, ter passado pela secretaria, por ter aprendido quais são os trâmites, por aprender como é que é a dinâmica do governo, né? Apesar de estar há muito tempo aí participando de governo, em partido, enfim, você só sabe mesmo na prática, né? Sim, como funcionam as coisas. Como é que funciona, os caminhos a ser percorridos, aonde que você tem que pedir, porque eu falo que também as administrações regionais, a gente os pidões que saem pedindo para tudo quanto é lugar, né? As nossas autonomias são pequenas, né? Mas crescemos ainda muito nesse governo em relação às gestões anteriores, que você tinha um administrador para 5 administrações, para 5 RAs, né? Não, cada um tem agora a sua referência em quem você procurar os seus problemas, enfim. Então, em termos de autonomia financeira? Ainda precisamos melhorar mais, né? Já a gente tem um custeio ali de folha de pagamento e pequenas compras. E aí vai de cada um saber gerir a máquina pública. Hoje eu estava fazendo um balancete só de compra, de aquisição
de equipamentos, de alambrados, de ferramenta, de contratos de prestação de serviço da própria administração, da minha gestão, nesses 3 anos foram quase 2 milhões investidos, entendeu? Sim. Então isso também vai de cada gestor, de cada um. Então assim, eu comprei, que é agora a recente compra que eu fiz de uma ata da Novacap, foi quase R$500 mil, mais de brinquedos para todos os parquinhos do cruzeiro. Então aqueles brinquedos que estão deteriorados, em vez de fazer um conserto, um reparo, eu vou trocar e substituir por novos, como eu fiz com as PECs do cruzeiro, todas têm equipamentos novos. Então é essa a questão que a gente vai trabalhando dentro da administração. Então sua autonomia também conforme como é que você consegue gerenciar o recurso que você pede e chega a você. Certo. Você consegue diferenciar a gestão anterior ao governo ibanês e a gestão atual, tanto das RAs do Cruzeiro, como as demais RAs, em termos de melhorias para as RAs? Olha, eu sempre falo que a gente tem que olhar para frente, né? Não tem que... Mas assim, olha, eu acho que é com uma gestão do governo ibanês como um todo, né? Vamos falar para o Samambaia, né? Eu começar por lá, desde que assumi ali Samambaia, né? Que foi no governo anterior do ibanês, a gente conseguiu destravar situações assim que eu encontrei ali paradas há décadas. Vou dar um exemplo que exemplifica toda a situação. E peguei a administração, com 3 meses sai a pandemia, aquele caos que nós vivemos. Sim. Tinha uma área ao lado do HR-SAM, ali de Samambaia, que era uma área particular, que acho que passou mais de 10 anos eles tentando fazer ampliação do hospital e não chegou numa negociação. E a gente, com a necessidade de ampliar os leitos, enfim, cheguei ao governador, na época, falei, governador ibanês, olha, estamos com essa situação, tudo. Foi numa canetada. Desapropriou a área, entrou numa compensação com a Terracap. A Terracap se viu com a construtora que tinha comprado e passou mais de 10 anos sem construir, fazendo especulação da área. E está lá hoje. Foi feito um acoplado, um hospital anexo ao HR-SAM, com mais de 120 leitos. Nossa, durante numa pandemia. Né? Então, é um destaque que eu coloco dentro de vários outros, ampliação do metrô, enfim, as reformas das feiras, sabe? Tem bastante coisa. Se a gente fosse considerar digamos assim, a joia da coroa, o que você considera como um grande feito enquanto gestor ao longo dessa sua trajetória das RAs? O que a gente poderia colocar? Essa ação na Samambaia, no Cruzeiro? Aí eu falo que é uma ação que eu sempre coloco, que é uma ação de vida, que é a realocação das famílias do Morro do Sabão. Foram 79 famílias lá no Morro do Sabão, onde tinha uma ordem judicial para que fossem retiradas daquele local. E aí fizemos um trabalho junto ao governador, junto ao Wellington, ao Rafael à época, e hoje tem as 79 famílias com as suas casas lá no Sol Nascente. Eu falo que, assim, escutar de uma pessoa que falou que pela primeira vez, depois de mais de 10 anos, escutar os caminhões do DF Legal, os tratores entrarem ali no Morro do Sabão, mas não para derrubar as casas, mas sim para fazer a mudança deles, foi o maior feito que eu acredito que eu fiz dentro de Samambaia, que não foi apenas eu, o governo como um todo, mas como vida. Eu destaco sempre essa. Considerando você está falando um pouco aí sobre a habitação, o que você considera que é mais importante, que mais interfere na qualidade de vida da população do DF hoje? Segurança, mobilidade, infraestrutura, habitação. O que você acha que mais pesa hoje para você enquanto gestor? Hoje eu vejo que a gente tem um grande problema na questão do déficit habitacional, né? Que ela acaba interferindo ainda mais assim. Se falam muito nas pessoas vulneráveis, enfim. Mas acho que é necessário um contexto também de se falar daqueles filhos de Brasília, né, que estão aqui, que têm a sua vida, mas às vezes não têm a sua condição de ter a sua casa própria. É necessário ter incentivo. Hoje nós temos vários incentivos aí do governo federal, do governo do Distrito Federal, mas eu acho que precisa ter um olhar
enfim, sobre essa questão, porque diversas vezes eu encontro amigos, pessoas da minha geração que falam, olha, Gustavo, poxa, a gente tinha que ver uma política habitacional para nós, né? Então eu acho que é um problema de gestão como um todo, né? Mas para isso foram aprovadas novas cidades que estão vindo para o Distrito Federal, que vão ser criadas, mas que tem esse olhar também, né, para essa camada da população. Qual a importância dessas novas cidades, Gustavo? Inclusive nós tivemos algumas cidades que foram recém-criadas pelo governador, acho que foi Água Quente. Elas foram, nessas verdade, elas foram consolidadas Criadas não do zero, né? Essas aí foram consolidadas. Sol nascente, pôr do sol, água quente, arniqueira, né? E eu acho que justamente a criação de novas cidades de uma forma organizada, ordeira e principalmente para que atenda de fato a população, né? Os nossos filhos, enfim, a gente como um todo, ter esse acesso a essa habitação. Sim, entendi. O que é o Instituto Odilon Aires? Meu pai, como falei agora há pouco, meu pai ele faleceu em decorrência de uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Sim. E é uma doença degenerativa, ela não tem cura, né? E também não se sabe a razão da ELA. Até hoje ninguém conseguiu descobrir. E aí, após o falecimento do meu pai, nós criamos o Instituto Odilon Aires, que é justamente para buscar políticas públicas para os pacientes de doenças raras. Né? Às vezes eu me deparo muito com essa situação. A gente corre atrás, busca, justamente dentro do governo federal, governo local, que a gente consiga ter avanços para esses pacientes que muitas vezes não, são esquecidos, né? Então, assim, essa é o nosso principal trabalho e papel hoje junto aos pacientes e familiares, né? Certo. Como foi para você, uma pergunta bem pessoal, para você e para sua família, até mesmo para o seu pai no momento do diagnóstico? Aí é como se fosse uma sentença de morte. Morto maltrata muito a família, né? É que você tem ali até que o diagnóstico do meu pai, até se chegar nele, a gente já começou a suspeitar depois de 1 ano de busca, né, que o pior seria ela. Então, assim... Ele tem quantos anos na época? Ele estava com 57, Nossa, 58. muito novo. 58. Muito novo. 58. Então, assim, era uma questão da gente... que foi uma sentença ali da gente, sabe? Então, todo mundo fica preocupado, todo mundo fica, sabe, não sabe o que fazer. Sim. É muito estranho você ser diagnosticado por uma doença que você não sabe. Você sabe que não tem cura, você sabe o que vai acontecer com você, Sim. que é você se definhar todinho em cima de uma cama, né, e ver tudo o que está acontecendo ao seu redor, né, seu cérebro... Maltrata muito a família e o paciente, ela afeta a família como um todo, né, não só o paciente, mas a família. Sim. Você acha que essa pauta de doenças raras é negligenciada no Brasil? Com certeza. Isso aí não sobra de dúvida. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre o cenário das eleições mais à frente, mas essa também é uma das bandeiras que Gustavo Aires eventualmente... Eu falo, Rani, que essa é uma bandeira de vida, não independente de política. Sim. Se eu puder, dentro da política, dar voz, darei voz, mas não querer fazer política em cima da dor dos outros. Sim. Da sua também, né? E da minha. Então, assim, eu vejo vários debates, eu vejo vários, hoje, parlamentares até levantar a causa, mas pouca coisa é efetiva, né? Eu falo porque eu converso com vários institutos, tem vários parceiros, e eu, assim, igual eu falo, olha, eu tenho uma visão de filho de paciente,
né? Agora, vocês não, vocês sabem o que é, o que precisa. Eu sou aqui um instrumento para vocês, eu sou soldado, o que vocês precisam? Eu vou atrás. Igual eu falo, sou um cão de guarda, eu vou atrás para onde vocês quiserem. E a gente conseguir fazer esse avanço nessas questões, nas brigas das políticas públicas, né? Certo. Considerando, muito provavelmente vocês tinham condições de tratar, pelo menos de tentar amenizar a situação no caso do seu pai, que tinha ela. Como funciona a saúde pública para pessoas que não têm condições de eventualmente tratar doenças raras? Como é feita, seja no DF, seja no país como um todo, que você acompanha esse cenário? Olha, ela mal funciona, na verdade, assim, porque são mais de 6 mil tipos, né, de doenças raras, né? Algumas já estão classificadas e já têm os seus protocolos que funcionam mais ou menos, mas funcionam, outras nem têm protocolo, né? E isso tanto não só por uma questão do Estado, da gestão, mas também pela falta de conhecimento e interação até profissional. Hoje a gente tem poucos especialistas na área, tanto na pública como na particular. Meu pai, ele ele tinha um plano de saúde e fez o seu tratamento, mas mesmo assim foi uma dificuldade para conseguir. Ele só conseguiu de forma particular e fora de Brasília, né? Porque não tinha médicos gabaritados dentro do Distrito Federal. Mas hoje a realidade é completamente diferente. Hoje a gente já tem uma equipe médica melhor, mas o acesso a essa equipe dentro da rede pública, ele é moroso. Se para um paciente sem ser com doença rara é difícil, imagine com um paciente de doença rara. São vários tipos de protocolos que não são realizados ou não são aceitos, né? Então, assim, eu vejo que no Brasil como um todo é muito debate, sabe? E pouca ação, né? Cada dia para nós custa tudo para nós. Agora, com um paciente de doença rara é muito maior. É muito maior. Então, cada dia é um dia assim, a menos que ele deixou de estagnar a sua doença ou amenizar o seu sofrimento, né? Então, eu tenho encontrado, igual eu falo, a minha visão é dentro da ela, mas em conversar, por exemplo, a gente tem uma parceria com a P Amigos, que é de esclerose múltipla. Sim. Sabe? Tá mais, vamos dizer, não é consolidado, mas as causas dele conseguiram ter avanços, né? Então, assim, uma luta que a gente tinha, que o governo lançou já as obras, a licitação, que é o Hospital das Doenças Raras, para ter um centro de referência. Não dá para você pegar o paciente e jogar na vala comum de doença rara. Não dá para chegar um paciente passando mal numa emergência, numa intercorrência de uma determinada patologia e ser jogado ali para ser tratado da mesma forma como se fosse outro paciente com medicações que vão fazer ao contrário, vai atrapalhar. Ou aqueles técnicos ali da área não saber qual a medicação a ser lhe dada, o que deve ser feito com aquele paciente. Então, isso é uma desestrutura não só aqui, é do Brasil todo. Sim, entendi. Só detalha para a gente qual o papel, a atividade principal do Instituto Odilon Aires. Hoje, Rani, a gente faz esse suporte, né? O suporte de apoio mesmo. Eu nunca vou chegar numa casa de um paciente com doença rara e falar assim, eu vim aqui trazer a solução para você e para a família. Não. A gente chega lá para tirar dúvidas, dar suporte, ser um ombro amigo. Eu sempre falo isso, para ser um ombro amigo, né? Para tirar dúvidas, orientar do que quais os caminhos devem ser tomados. É muito importante esse trabalho no sentido que muitas vezes tanto o paciente como a família fica perdida, né? Porque, assim, você mesmo falou que ficou um ano até chegar no diagnóstico correto. Não, isso aí a gente é bom ter esse suporte. E a gente está com um paciente que não é de ela, mas chegou a nós, que ele está há mais de 20 anos sem descobrir qual é o seu problema de saúde. E já perdeu praticamente o movimento das pernas, do braço,
né? Já foi descartado ela, já foi descartado vários diagnósticos e tá lá naquela dificuldade. E aí a gente fez o encaminhamento correto para o médico correto, que está começando a fazer o acompanhamento nele, e prometeu para a mãe dele, falou assim, ó, eu não sei se eu vou curar o seu filho, mas pelo menos vocês vão saber o que vocês têm. Né? Eu vou pesquisar e estou correndo atrás, é geneticista, então é da área, entendeu? Então esses cuidados, tem famílias que a gente encontra que, poxa, o paciente fica debilitado, a família também fica por conta do paciente e passa necessidade. A gente precisa doar uma cesta, tudo. Do Olha, governo? não, Federal? não. A gente tem o BPC, que é uma dificuldade de conseguir. O Instituto levou um projeto de lei, né, o deputado Rafael Prudente, daqui do DF, protocolou esse projeto de lei, que cria justamente o benefício para aquele tutor do paciente de doença rara. Porque quando sai o BPC, mal dá para manter o paciente, as necessidades do paciente. Sim. E aí, geralmente, a mãe... Alguém tem que parar a vida também, né? Tem que parar a vida para cuidar daquele paciente. E o projeto de lei é justamente isso, para criar esse benefício para essa pessoa que é tutora de um paciente de doença rara incapacitante. Então, assim, é uma forma de dar um alívio para essa família, porque uma das coisas que eu com a Ana Paula lá do Instituto, a gente mais corre atrás é atrás de alimentos. Já chegamos em casa que a pessoa quer, poxa, Gustavo, eu preciso de uma cesta básica, eu não tenho o que comer hoje. Tem outros que chegam, a mãe da criança ou a esposa fala assim, nossa, eu preciso de um psicólogo, senão eu não vou dar conta. Então são várias situações que você encontra no dia a dia a ter esse contato com os pacientes. Então são contatos, são dificuldades completamente diferentes uma da outra, né? Mas que não tem nenhum tipo de olhar e assistência para o Estado. Eu não vi, mas colegas ali de instituto, já outras associações já foram conversar com alguns parlamentares, não são do Distrito Federal, de fora no Congresso, e o parlamentar virar e falar assim, não, vocês é muito pouco, não dá voto, enfim. Preciso entender. Difícil. Quem está online, se quiser fazer alguma pergunta para o Gustavo, eu posso fazer aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre as eleições desse ano, mas voltando para 2022. Você já foi candidato em 2022, fala como foi a eleição. Foi uma candidatura de última hora. A gente está em fevereiro, final de fevereiro, isso, né? Não, março, nós estamos em março, né? O governador, eu estava como administrador de Samambaia, não pensava em vir candidato, o governador me chama, fala, governador, o que eu sou útil para o senhor? Volto para o partido, continue em Samambaia, o que é? Ele falou, não, acho que você sai candidato, é uma boa opção. Sai candidato, vem candidato de última hora, e tivemos 5.207 votos. Né? Então, assim, dentro do MDB, partido no qual sou filiado há mais de 27 anos. Tem um histórico do MDB aí. Aí vim, e foi, assim, vim mesmo para compor o grupo, para levar o nome do governador dentro de Samambaia, e na eleição passada foi proporcionalmente a cidade que ele mais cresceu em votação. Sim. Né? E me saí satisfeito com o resultado, Qual foi sabe? o ensinamento que essa eleição deixou para você? Que é tudo completamente diferente do que eu achava. Sempre fui ali acompanhando meu pai, Roriz, enfim, nas eleições. Eu falei, não, eu agora o candidato não vou apanhar tanto, vai ser mamão com açúcar. Rapaz, difícil. Cada briga é uma briga. Nossa, cada briga é uma briga e não existe briga ganha e perdida. É uma confusão. Eu falo que foi um aprendizado completamente. É isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta. Qual foi o maior aprendizado nessa campanha? Um erro que eventualmente você cometeu em 2022 que você não quer cometer em 2026? Olha, é porque foi, assim,
foram tantos erros, mas que deu certo. Porque eu me sinto vitorioso. Para quem nunca pensou em ser candidato de última hora, sem brincadeira, eu pensava, nossa, eu vou chegar lá. Parece que na hora eu fui no impulso. E aí tem hora que eu pensei, falei, meu Deus, que vergonha, vai ser meu voto e da esposa. Ainda depende, se no dia ela não tiver brigada comigo... Tem que tratar ela bem na véspera. Nem vai votar. Eu falei, meu Deus, aí entreguei na mão de Deus 5.000 votos. Então, eu assim, foi uma eleição que eu não tinha equipe de rua, eu não tinha... tinha nada, sabe? Foi uma coisa doida. Aí, o que eu levo de aprendizado? Eu quero deixar que você deixe um aprendizado aí para quem eventualmente vai para a primeira campanha, assim. Quem está começando do zero, uma pré-campanha para entrar numa campanha. O que era que o Gustavo Aires ensinaria para essa pessoa? Eu tô aprendendo também, tá? Agora eu achava que eu sabia, tô aprendendo. Mas eu falo para você que a gente fica muito nessa questão de recurso. Não tem dinheiro, de fato. A eleição, ela consome um recurso financeiro altíssimo, mas não quer dizer que você não tem esse recurso, você também não possa ser competitivo e estar no pleito. Agora, o que manda mesmo, que eu vejo hoje, organização. Sim. Sabe? Eu acho que você sendo organizado, de fato, atuar onde você tem que atuar, sabendo quais são os passos para você não perder tempo, ainda mais quando o seu recurso é pouco, é a melhor forma, não sair atirando para todo lado e de forma objetiva. Né? Eu acho que eleição é uma caixinha de surpresa, é o lugar onde tem mais traição tanto do político como do eleitor, eu sempre falo isso. Dos dois lados. Dos dois lados. A gente julga muito os políticos, o pessoal mas eu falo que é sempre o político, ele é o reflexo do que o eleitor Sim. Enxergue né? Então, assim, em algumas situações. Então é isso, eu acho que o principal ponto é a organização. Essa organização, estruturação, planejamento da campanha. Exatamente. Seria isso. Sabe? Qual é a sua... Nós já começamos um pouquinho sobre suas lutas, eu queria que vamos falar agora especificamente da sua pré-candidatura. Você é pré-candidato a deputado distrital. Quais bandeiras o Gustavo Aires carrega? Nós já começamos aqui um pouquinho, eu queria que você estruturasse elas. Hoje é a questão dos idosos, dos idosos que eu vou falar, mas as doenças raras. As doenças raras eu começo por uma questão da gente ter de fato uma política pública eficiente para os raros, um olhar voltado não só para os pacientes, mas como os familiares. Os idosos... A gente tem, interrompendo, Gustavo, a gente tem um recorte dessas doenças raras aqui no DF? Não tem os dados. E essa também é uma demanda interessante. É um dos primeiros dados, dos primeiros pontos que a gente precisa. A gente tem estimativas. Hoje são aproximadamente 150 mil pessoas com algum tipo de doença rara. O que eu acredito que é muito mais, tendo em vista a sua dificuldade de diagnóstico. Né? Então, até essa questão de diagnóstico, que o DF evoluiu com o teste de pezinho, que tem o maior número hoje, é o Distrito Federal de identificação de doenças. A outra bandeira são os idosos. Assim que assumi o Cruzeiro, eu vi de fato. Meu pai sempre teve uma ligação com os idosos, tenho várias fotos do meu pai. Os primeiros CCIs, Centro de Convivência do Idoso, foram criados lá no Cruzeiro pelo meu pai, tanto no Cruzeiro Novo como Velho. Né, estão lá até hoje. E vendo a necessidade da população idosa e tudo, que não é só acessibilidade, não é só forró, né, que o pessoal acha, mas também um olhar para o Estado, um olhar do Estado para os idosos. Né? Eu fiz um curso de informática lá para a população idosa do Cruzeiro, foi um sucesso. E daí eu comecei a me aproximar mais da causa. Nós fizemos 2 audiências públicas no Cruzeiro com mais de 500 idosos, justamente para se debater com o governo do Distrito Federal políticas públicas em uma secretaria voltada para os idosos. Né? E daí foi nascendo tudo isso. Fiz um grande evento também lá, que esteve presente a nossa vice-governadora Celina Leão, para tratar da questão dos idosos e ter esse olhar. Né? O governo já avançou bastante.
A secretária Marcela Passamani, ela está à frente da pasta e já fez vários programas dos 60 mais, mas eles falam que um grupo, uma classe que precisa muito, muito mesmo de um olhar atento do Estado, né? Muitos precisam fazer a sua reintegração ao mercado de trabalho, né? Enfim, estão aí completamente ativos. O governo já tem feito muito com a Marcela através disso, aos nossos idosos, mas eu acho que agora, mais do que nunca, passa mais do que uma bandeira minha, um trabalho da Marcela, um trabalho de secretário. É uma política pública de Estado mesmo. Porque uma coisa é certa, todos nós vamos envelhecer. Então, esse é fato. É o melhor cenário, né? O melhor. Assim eu espero. Gustavo, você falou que é afiliado ao MDB, não é isso? Como é que o MDB está se estruturando para essa campanha de 2026? Rapaz, essa campanha é uma roupagem cada dia diferente, né? Com as federações agora. Eleição passada, por exemplo, eu já acompanhei eleições que a gente tinha quase 3.000 candidatos a distrital. Para completar a nominata de candidatos, o cara passava na rua, se desse mole, eu já afiliava ele e aí já era candidato, né? Na passada já caímos para 700 e pouco, e há uma previsão nessa por conta das federações, ainda não fiz as contas, outros colegas que fizeram, em torno de 350. Tem uma limitação 400, agora dos candidatos, né? Tem. Cada partido pode lançar 25 candidatos, mas se você faz a junção dos partidos a federações, mesmo assim, esses, por exemplo, União e o PP estão federados. Eles só podem lançar, os dois partidos, 25 candidatos. Isso 25 distrital ou 25 federal? É isso? Não, federal são 9. É o número de vagas mais uma. Né? São 24, são 24 deputados distrital mais uma vaga. 8 federais então mais uma. Não é mais como era antes, que não. você podia colocar o máximo de gente possível. Não, teve época que aí não é só acompanhar, mas trabalhei que cada nominata poderia lançar 72 candidatos, se tivesse coligado na proporcional, se não tivesse, lançava 48. Né? Então as coisas mudaram. Mudaram. Hoje, então. Você vê essas mudanças como positivas, já que você tem esse conhecimento? Não, vejo. Tempo? Vejo. Uma coisa que eu defendo desde a minha pós em eleitoral é a fórmula do cálculo. Né? Mas a fórmula do cálculo é uma coisa mais complexa, enfim. Eu acho que tem que ser eleito mais votado, mas acaba que não favorece também os partidos políticos, né? E também não tem como se fazer eleição sem os partidos. Né? Precisa uma valorização ali dos partidos e também um respeito dos candidatos e eleitos pelo partido. Enfim, isso aí é uma outra conversa. Mas assim, o MDB ele está se preparando, é o partido do governador, né? É um partido que vai fazer parte da majoritária com a candidatura dele ao Senado, né? Com apoio a Celina, a nossa candidata a governadora, a reeleição. Faça uma avaliação aí do governo libanês, na sua concepção, desses quase 8 anos de libanês. Foi boa e muito boa, sabe? Eu acho que assim, a gente sempre... Eu vi um vídeo que o governo fez em 2 minutos, o tanto de coisas que a gente fez. E não é só em questão de infraestrutura, porque a obra todo mundo está vendo aí. Né? Tem a questão das entregas, cartão creche, cartão material escolar, enfim, várias situações que melhoram a vida do dia a dia das pessoas. Sim. Uma universidade do Distrito Federal, que era algo que a gente sonhava há muito tempo, né? Então teve muitas entregas em 8 anos. Não dá para se apagar isso, sabe? Então eu avalio com muito boa e fico feliz por ter participado dessas melhorias. Certo. Você avalia que a população do DF reconhece as entregas do governo? Reconhece, mas assim, eu vou pegar por mim. Nós fizemos o recapeamento da Avenida das Mangueiras. O asfalto lá era quando meu pai foi administrador, em 1990, o asfalto. Tinha um alagamento, tinha tudo. Recapeei, coloquei tudo novo. O pessoal reconheceu, achou bacana, tudo.
Aí começou a aparecer alguns defeitos, não na pista. Aí o pessoal já começa a não reconhecer o trabalho. Sim. Essa é a dinâmica do dia a dia como gestor público. Sim. Mas eu vejo sim que a avaliação do governo é boa, né? E tem o trabalho entregue. Você acha, também estando na política, dentro ou fora, ou lateralmente, há bastante tempo, você acha que a postura do eleitor mudou nesses últimos anos? Ou o eleitor está mais consciente do voto, está mais... Tá. Eu falo que isso vai muito por áreas, né? Por regiões, né? Por estados. Sim. Eu acho que uma das coisas que é bom da rede social, da internet, é esse acesso à informação do que cada eleitor tem. Então, assim, o eleitor hoje, eu acho que cada vez mais ele está cobrando, está consciente e sabe. Hoje não dá para você, Rani, eu chegar numa reunião, numa casa de uma pessoa, vou pedir voto e prometer que eu vou construir um foguete e vai todo mundo para a lua. Sim. O cara não vai acreditar nessa. Qualquer dado que eu der lá, ele sabe mais do que eu. Eu acho que. Acho não, tenho certeza. O eleitor hoje está muito mais informado que muitos candidatos. Eu até vi uma pesquisa recente que, em relação a programas sociais, o eleitor já, por exemplo, já não atrela mais o Bolsa Família, o PT, o eleitor já está mais... Entendeu que isso é uma política de Estado e que, independente de estar um partido de esquerda, de direita, de centro, é uma política... Porque isso é uma informação importante desse nível de consciência do eleitor, né? De entender que você não vai mais comprar o eleitor com um programa social. O programa social é uma política de Estado, independente de quem está no governo. E são uma política de Estado, de governo, para suprir uma necessidade que o Estado não tá cumprindo. Sim. Não só ali num contexto geral, sabe? Então, assim, eu vejo muito essa dinâmica. Certo. Lala, vou dar uma olhadinha aqui agora no chat para ver quais são as perguntas para o Gustavo. Até o Gustavo acabou de falar. Qual o carro-chefe tópico da sua candidatura? O Gustavo falou sobre doenças raras e idosos. Você tem uma gestão no Cruzeiro voltada para as pessoas idosas. Continua. Basicamente a mesma pergunta, mas se você pensa em continuar com políticas voltadas para a pessoa idosa. Sim. E mais perguntas sobre quais políticas a gente poderia pegar voltadas para a pessoa idosa. O que você acha que ainda falta específico para esse público? Aninha, eu acho que o primeiro Você falou já que não é só forró, né? Não é só forró. Forró não resolve tudo, né? Não. É bom, mas não resolve tudo. Não resolve, não. Se resolvesse, tava bom, né? Para nós todos, né? Sim. Mas, assim, hoje existe uma violência doméstica em relação aos idosos muito grande. Né? Eu escuto, assim, relatos de pessoas que estão no meio tratando disso, que é o absurdo. Você acha assim, poxa, é o fim do ser humano, acabou. Né? E quando Filhos com pais, inclusive. Exatamente. Sabe? A questão do abuso econômico, né? De se roubar mesmo o dinheiro dos idosos, dos pais ali. Tem um caso que foi o próprio pessoal da comissão da OAB, né, dos idosos, relatou que foram atender uma ocorrência porque um vizinho denunciou, porque estava achando estranho, chegando na casa, no Lago Norte, tá? Sim. Não é nada... O pessoal ainda tem esse preconceito. Acontece na periferia. Não, no Lago Norte, as pessoas chegaram, se depararam com um rapaz completamente transtornado, devia estar drogado, não sei, e encontraram os pais vivendo dentro de um canil. Então, ou seja, o filho estava morando dentro da sua casa e os pais dentro de um canil. E, assim, é aquela situação, a pessoa vive uma questão psicológica tão grande que ele mesmo não vai denunciar o filho, mas vive ali uma violência completamente explícita ali. Em questão de abuso sexual, várias situações. Assim, quando as pessoas me contam
Eu já vi algumas pessoas também a respeito. E aí, quando se fala nessa política, uma das propostas, né, que foi levado, que vai ser levado pela comissão, faço parte disso, é que se crie no Distrito Federal, como em alguns outros estados, já existe algumas cidades, eu não sei especificamente quais, um conselho tutelar dos idosos. Sim. Do que a gente possa debater Isso é uma proposta isso, interessante. para que a gente possa passar para a população. Porque nunca ninguém vai imaginar um ato desse. Sim. Né? A gente vive hoje uma violência contra os idosos gigantesca. Então a gente precisa ter uma política pública voltada de cuidado, de assistência. Né? Governadora Celina, mas governador Ibanez já falaram do estudo do hospital geriátrico para você tratar ali dos idosos, né? E ter esse cuidado, né? Então, assim, é horrível as histórias que você escuta. Em relação a esse nível, essa quantidade de casos que a gente vê de violência, seja em hospitais, você acha que, e existe sempre essa dúvida se é violência contra a mulher também, que nós temos visto bastante, no que diz respeito aos idosos, você acha que hoje em dia tem mais casos? Eu acho que assim, a violência doméstica contra a mulher é algo que hoje se tornou notório, Sim. Né? Então eu nem sei se tem mais. Eu acho que hoje a gente até coloca como mais, porque agora foi dado voz às mulheres e de fato segurança para elas denunciarem. Sim. O que está faltando para os idosos é isso também, ter essa notoriedade, ter essa visibilidade, para que eles possam de fato denunciar e a população entender que de fato existe isso. Hoje, se você vê um homem agredindo uma mulher, você imediatamente se aciona, polícia, enfim, você interfere. E a violência contra o idoso não deve ser só a agressão física. Agora, você vê um filho, um neto tomando a carteira de um idoso, querendo comprar as coisas. Tem muitas histórias que fazem 1000 empréstimos no salário do idoso. Exatamente. Às vezes você está numa fila do mercado, o cara, eu quero um engradado de cerveja. A mãe foi comprar, uma idosa foi comprar apenas o arroz ali. Toma o cartão, paga, faz e tudo. A gente pode parecer uma coisa esdrúxula, mas é uma coisa que é o dia a dia. Que é corriqueiro, né? E assim, a gente olha e fala, não, que cara sem noção, mas não tem aquela consciência, não, peraí, ele tá cometendo uma violência, vou denunciar, vou falar com essa pessoa, porque pelo que eles todos os especialistas passam para mim, é muito complicado uma mãe, um pai denunciar o filho. Sim. Né? Quase em último caso mesmo. É o último caso. Né? Então é uma questão que deve ser tratada também. Certo. Você considera que votar eventualmente numa campanha, você traz uma renovação na política do DF e traria esse ar novo para CLDF, eventualmente eleito? Olha, eu sempre falo, Rani, for para chegar é para Deus abençoando para fazer a diferença. Não, primeiro, para não mudar a minha essência. Se for chegar lá para mudar, Deus não me coloque lá. Mas que eu chegue e, de fato, possa dar continuidade àquilo que eu já estou fazendo, sabe? Cuidar das pessoas. Ter essa luta pela comunidade, pela população. De fato, ser um parlamentar que esteja lá, igual eu faço acompanhamento dos institutos, das associações sociais, que às vezes passam dificuldades, que eu vejo o gasto de emendas parlamentares em estruturas que não trazem nenhum benefício para a população. Né? Às vezes eu vejo instituição que precisa de uma emenda de 100 mil para terminar uma cozinha porque ela atende 200 crianças e não consegue uma emenda de nenhum parlamentar. Sim. Né? Em termos de ação, tem até uma pergunta aqui, Alex Aquino. Você pretende trabalhar só em prol do Cruzeiro ou em todas as RAs
sendo eleito deputado distrital? Não, lógico que é todos, né? Assim, eu sempre falo isso. Você tem a sua base política. Minha base é o Cruzeiro e Samambaia, Sim. né? Tem muito serviço prestado nessas áreas. Nessas, é onde eu falo. Eu saio e falo, olha, eu tenho um serviço prestado, foi esse aqui. Sim. Nas outras cidades também, olha, eu tive um serviço prestado ali no Cruzeiro e Samambaia. Mas o deputado, ele tem que ser o deputado do povo, o deputado da comunidade, é o deputado de todas as RAs, é de Brasília. Sim. Falando em Brasília, o que é que falta para Brasília evoluir em todos os aspectos, em termos de qualidade de vida, em termos de mobilidade, em termos de Rapaz, segurança? é uma brincadeira que você já ouviu, né? Eu acho que aqui só falta o mar. Pronto. Eu acho que. Né? Aqui, rapaz, eu particularmente, eu sou filho da cidade, eu amo essa cidade. Quando eu viajo, eu falo que eu fico doidinho para voltar, né? Porque eu sinto saudade daqui. Mas eu acho que assim, o Brasília é uma cidade muito nova em relação a várias outras capitais, a várias outras cidades do país, né? Que são cidades centenárias. E eu acho que a gente já evoluiu muito, né? E tem evoluído mais rápido do que outras. E eu acho que agora é a gente continuar essa evolução, mas com uma questão de consciência, né? Uma consciência tanto ali da população política com a cidade, de cuidado com a cidade. Eu acho que é isso que a gente vai caminhando. Certo. Caminhando agora para o fim da nossa entrevista. Vou fazer um bate-bola rápido aqui e você vai me responder com uma palavra só. Tá preparado? Vixe Maria. Vamos lá. Brasília em uma palavra. Perfeito. Um problema urgente aqui na capital. Urgente na capital? Sim. Saúde. Uma solução? Eita. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Uma solução. Na sua cabeça. A união de todo mundo. Perfeito. Um líder que te inspira aqui em Brasília. Ou, eventualmente, na sua vida como político. Meu pai. Sim. Política é, em uma palavra. Boa. E o futuro do DF é? O futuro do DF é perfeito. É melhor. Melhor? É. Perfeito, Gustavo. Agradecer a sua participação, abrir esse espaço para eventualmente, se eu não lhe perguntei alguma coisa que você queira falar, certo? Agora você pode falar com quem está ali assistindo. Agradeço por você ter aceito o convite, agradeço o pessoal da sua assessoria que foi muito gentil conosco e abro espaço aí para você deixar um recado para quem tá nos assistindo agora ou para quem vai ficar assistindo aí nos cortes ou no nosso programa que fica no YouTube. Anny, primeiramente, obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um bate-papo bem bacana, descontraído, né? Sim. E eu só colocar para vocês mesmo que o trabalho que eu tenho desempenhado é uma questão de amor mesmo pela cidade como um todo. Vou vir agora num novo projeto, né, numa pré-campanha, numa pré-candidatura, para que em outubro, né, seja aclamado ali pelo meu partido e vamos para as urnas. Mas vou com cabeça erguida, com muito trabalho, sola de sapato e principalmente contando ali com todos os amigos, com todos os que acreditam no nosso projeto. E eu falo que o nosso projeto é sempre mesmo cuidar das pessoas. Então, obrigado mesmo, obrigado por esse bate-papo e me coloco sempre à disposição no que eu puder ser útil. Tá certo. Muito obrigado, Gustavo. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou. Quarta-feira nós estamos de volta, vamos ter mais um pré-candidato aqui a deputado distrital. E é isso, estamos no YouTube e em todas as redes. Acesse também o portal Honey News na internet. Um abraço para vocês e até quarta, 19 horas.